Na semana que comemoramos a Revolução Farroupilha, a famosa frase "sirvam nossas façanhas de um modelo a toda a terra", mais uma vez nós vamos repercutir algo que levou o nome do Rio Grande do Sul de forma negativa para todo o país e repercutiu até mesmo de forma internacional. O fechamento da exposição Queer Museu, essa é a pronúncia correta, Queer Museu, cartografias da diferença na arte brasileira. Ela era prevista até para o dia 8 de outubro, mas foi encerrada no meio de uma série de polêmicas, como, por exemplo, o uso de blasfêmia religiosa, a questão da pedofilia, zoofilia, entre outros tantos assuntos que estão repercutindo cada vez mais nas redes sociais. E para tratar dessa temática de hoje, vamos conversar com o nosso professor Paulo Ferroni, no curso de Direito. Tudo bem, professor? Tudo bem, Quintana. Quase lhe chamei de Alexandre. Por isso que eu cheguei dando uma seguradinha, porque ao seu lado, o professor Alexandre Macari, do curso de História. Tudo bem, professor? Na medida do possível, sim. Já mostrou que está afiado para o programa de hoje. Também conosco, pela primeira vez no programa Contraponto, o professor Yuri Lame, do curso de Jornalismo, do IAD e outras tantas áreas da nossa instituição. Tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Uma honra tê-lo conosco. E também conosco o professor Lissandro Dallanor, que é professor do curso de Administração e também diretor do Espaço Ambiente e Inovação da nossa instituição. Tudo bem, professor? Tudo bem, Quintana e demais debatedores. Antes que o pessoal reclame, cadê a ala feminina do programa? Está aqui a Paola Saldanha, que é do curso de jornalismo. Tudo bem, Paola? Tudo bem, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua participação. Lembrando que hoje a professora Larissa Pereira e também a professora Priscila Werner, que foram convidados, não puderam estar conosco hoje para tratar dessa temática tão polêmica. Eu queria já passar a palavra para vocês, porque houve uma série de discussões. Afinal, é arte ou não é arte? Se poderia se boicotar essa arte? Que na verdade é a censura a partir da própria organização, que a partir de algumas polêmicas nas redes sociais, alguns manifestos, partiu da própria exposição, o cancelamento. Houve pronunciamento oficial de apoio aos artistas, são 270 trabalhos de 85 artistas, dizendo que se sentia mal por ter que tomar essa decisão em função de todas as movimentações e manifestações nas redes sociais. E por fim, na última semana, se encerrou a exposição. O professor Alexandre Macari, que já começou não tão bem, acho que eu vou passar a bola para ti já de primeiro, então. Muito bem. De fato, Quintana, quando o tema veio, né, a mídia e ganhou essas repercussões, foi algo assim, extremamente preocupante no primeiro momento, porque, afinal de contas, estava se discutindo até a própria questão conceitual sobre seria censura, seria boicote, seria o que for, né, feito a partir de um grupo, né, de extrema-direita, que é, na verdade, o que se estipula que seja esse MBL, Movimento Brasil Livre, e que vem já há algum tempo financiado por alguns partidos políticos, fazendo ações em defesa de uma moral conservadora. E, na verdade, esse ponto, estourando, principalmente numa ação de manifestação de arte, que é o caso dessa exposição, acima de tudo, se questiona o trabalho, se tu gosta ou não desse tipo de arte, se questiona a acessibilidade, se deveria ter restrição ou não, se questiona uma série de questões ligadas a isso. Agora, não que aquilo não seja arte. E a arte, ela é essa expressão de uma sensibilidade do homem. Então, se ele está fazendo um tipo de arte, está expondo isso, encontra um espaço que é privado, mas que, enfim, possibilita, né, que as pessoas tenham acesso. A censura vem da onde, na verdade? Porque, né, a censura vem do MBL, vem da própria instituição, vem desse espaço conservador que cada vez mais cresce no Brasil. Então eu fiquei, por isso que eu quando eu falei que não estava tão bem, ou estava bem na medida do possível, porque de fato são tempos tenebrosos que estamos vivendo. E grupos de extrema direita estão crescendo muito no Brasil. E esse tipo de perspectiva é altamente preocupante em espaços democráticos, espaços que querem propor debate, querem questionar e romper certos tabus. Né? E parece que a arte continua sendo, né, o espaço da depravação, né, como esses grupos manifestaram. Então, eu fiquei bastante, primeiramente, perplexo, depois triste e agora revoltado com esse tipo de questão, porque, né, de fato, a gente tem que pensar o que é arte, o que é o que aquele tipo de exposição estava expressando.
né? E isso ficou no debate raso, muitas vezes colocado por fake news ou notícias falsas, né, de obras que nem estavam lá expostas, né? Que apareceu uma série de obras que não estavam expostas nas redes sociais. Enfim, eu creio que é um debate fundamental para ser feito na sociedade e que bom que gerou isso também, né? Que bom que o fechamento causou uma manifestação forte por parte das pessoas que têm essa mentalidade, né, aberta e conectada nessa contemporaneidade que necessitamos, né, de debate democrático sobre espaços de arte. Eu vou sentar aqui até para não ficar adequado para a Paola. Paola, fica à vontade para perguntar, opinar. E eu estendo novamente aos professores aqui para seguir a opinião sobre essa polêmica da exposição. Bom, primeiramente, lembrando a todos que são opiniões bem pessoais, que não servem para induzir a formação de opinião, apenas para reflexão mesmo, né? Não estamos aí a fazer esse papel. Perguntar para um advogado o que é arte, olha, é tão difícil de responder o que é arte quanto é difícil responder o que não é arte. Sinceramente, é uma área a que a gente, às vezes, se priva de opinar. Mas o que não é arte? Essa é uma pergunta bastante intensa também. Me chama a atenção nesse movimento todo uma obra em especial. A obra do ódio. É essa que me chamou a atenção. Porque as outras são obras que circulam em outras tantas exposições e já de muito tempo, algumas com 50 ou mais anos. Mas a obra que me chamou a atenção foi a do ódio. Como tu disseste, ódio a um espaço onde se prevê a exposição de obras de arte. E qual é a origem desse ódio e qual é o propósito desse ódio? Me reporta o fascismo, né? Me parece que esse movimento MBL, não sei bem, ou Brasil Livre, seja lá o que for, não sei livre de quê que eles querem, mas parece que eles tiveram um propósito bastante bem definido, que é o de aproveitar esse momento e utilizar-se dele com propósitos politiqueiros e fascistas, sem dúvida, para mim. Atacar os artistas, atacar os artistas e ainda vinculá-los à esquerda, para um ataque à esquerda, se dizendo ou se entendendo como críticos de arte, me parece bastante estranho. Com que propósito eles estão fazendo isso? Vincular o ataque a essas obras ao ataque da esquerda? O que eles querem? Querem um Brasil livre da esquerda? É isso? Me pareceu muito complicada essa postura deles. E isso me reporta novamente, digo, ao fascismo, que havia esse propósito e que bastante foi utilizado no nazismo. Agora, quem é esse MBL? Quem são os integrantes? O que defende? O que pensam? Também me chama a atenção o fato de que muitos que integram veneram alguns políticos e alguns candidatos aí a presidente da República, especialmente um, flagrantemente visível a todos os vídeos no YouTube, disse que praticava sexo com animais quando era criança e que isso era muito comum e ria numa entrevista ao CQC. E este é um dos ídolos do MBL. Por que eles não foram lá e atacaram também? Então me pareceu grotesco, né? Me pareceu que foi um ataque à esquerda, utilizando-se dessa exposição e com um propósito bastante definido, de aproveitar-se daquilo ali como um fato, gerando polêmica e querendo que a gente entenda que todos os artistas mereçam essa crítica, né? Parece que querem fazer arte por decreto. Isso é arte, aquilo não é, mas eu não quero pensar como eles. Talvez eles queiram que muitos pensem, eu não me sujeito a isso. Bom, vou colaborar um pouquinho nessa discussão. Realmente não é um tema tão fácil da gente discutir, porque não é, muitas vezes, da nossa seara do dia a dia, não é? Então, sempre que se coloca um tema de debate como este, a gente acaba voltando a uma reflexão
e a buscar entender alguns fatores chaves. E vou me apropriar um pouco da fala do professor Alexandre, do professor Ferroni, em alguns momentos, não é? Para colocar também a minha perspectiva, que sou talvez um analfabeto, não é? Em artes, vamos dizer assim, não é? Porque a gente não foi educado para reconhecer a arte, para fazer arte. A gente tem diversos problemas de direcionamentos, muitas vezes, que nos bitolam. Não é? Eu, como coordenador da incubadora tecnológica, a gente fala muito lá em inovação, em pensar diferente, em sair fora. E muito disso parte de nós termos uma visão artística, muitas vezes, do mundo. Não é? E nós discutimos em outro programa, quando nós falamos lá da questão do feminicídio e de todo o impacto que a mulher vive hoje nessa sociedade. E retomo isso só para a gente chamar um pouquinho um tema que nós colocamos lá, talvez em enfrentamento a isso. Talvez a nossa sociedade está um pouco doente no momento atual. Não é? Nos faltam, dentro do contexto sociedade, não é? Do Estado brasileiro, parâmetros coerentes. Nós partimos muito para uma polarização que serve a interesses particulares, não é? Se é direita, se é esquerda, se é partido A, partido B, partido C, e por trás disso quem ganha não está claro. Não é? E nós, como sociedade, e o grande movimento que teve essa questão específica dessa mostra, se originou pelas redes sociais. Não é? Nas redes sociais nós bradamos aquilo que nós bem queremos muitas vezes, sem nos preocuparmos que nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos falando. E quando nós fizemos isso, nós estamos agredindo alguém, não é? Indiferente de ser de esquerda, de direita, ser do partido, não é? Nós estamos agredindo. E nós, como sociedade, nós temos que começar a repensar esse nosso envolvimento como sociedade. Acredito que um lado se aproveitou disso, se aproveitou de alguns pontos que deveriam ter uma atenção maior, talvez até por essa degradação das nossas instituições públicas e privadas, não é? Que as duas estão com sérios problemas. Muitas vezes nós não nos preocupamos com o processo como um todo. Acredito eu que talvez, não é? No meu conhecimento de arte, a exposição precisaria ter uma certa limitação de idade, talvez. Não é? Não conhecendo a área, mas supondo que talvez pelo tipo de arte que estava sendo apresentado, precisaria-se uma restrição a isso. Basado nisso, aí nós começamos a questão da polarização. Eu acho que esse ponto errado então não é arte. Não, mas isso é arte e não tem problema. E aí nós entramos numa discussão que nós não vamos chegar à solução. E talvez esses momentos que nós estamos aqui discutindo e nós estamos tentando colocar a nossa perspectiva da área da administração, da área da história, da área jornalismo e da área do direito, talvez a gente consiga ampliar um pouco essa discussão, não é? E nós entendemos que nós precisamos ter espaços para esse tipo de arte. E principalmente nós não podemos só discutir o problema da arte quando nós temos um problema desse. Talvez nós temos que chamar mais para o nosso dia a dia como sociedade essas questões, para a gente evitar. Talvez é uma forma de nós evitarmos o grande foco hoje do fascismo, ou nós barrarmos talvez essa disputa insana que nós vivemos hoje no Brasil, não é? Se eu sou esquerda, se eu sou direita, se eu sou Inter, se eu sou Grêmio, não é? Tudo parece que eu tenho que ser a favor ou contra. Não, eu acredito que a arte é um pluralismo. Não é? Tem pessoas que entendem que aquilo é algo positivo, ok. Se as pessoas que não entendem, eu não preciso ir lá ver. Eu acho que aí está o fator chave de tudo isso. Não é? Ninguém é obrigado aí. Professor Yuri, até só para introduzir a sua fala, uma coisa que eu achei bastante interessante, que até foi um dos motivos que a gente se esbarrou nos corredores aqui da instituição, de professor, o senhor tem que participar desse debate, que o professor Yuri manifestou opinião abertamente nas redes sociais, e teve que fazer uma espécie de debate online com muitas pessoas, inclusive eu acho que até tinha um familiar que dizendo, tia, eu entendo a sua opinião, mas onde as pessoas foram para o confronto de opiniões ali, e o Yuri sempre com muita categoria, com muita educação, mas isso aconteceu na última semana, né? Tentei fazer um contraponto ali. Contraponto online, contraponto pessoal na minha rede social ali, né? Realmente, eu dei minha opinião, né? Eu fui contrário ao fechamento do caso do evento, e muita gente que era a favor ao fechamento veio criticar a minha opinião, né? Eu tentei contrapor, argumentar, e sempre vinham com as mesmas opiniões conservadoras e moralistas, e no caso da minha tia, religiosa, né? Bem, eu acho que assim, este fato foi acredito eu, que é bem simbólico do momento que a gente vive hoje. É um momento bastante radicalizado, bastante intolerante,
E isso tem muitas causas, uma delas é o que eu estudo, que são as redes sociais. As redes sociais, elas infelizmente não são projetadas para o diálogo, para o debate. As redes sociais são projetadas para simplesmente se expressar, só isso, expressar, né? E quem expressar algo ao contrário, a gente pode bloquear, a gente pode, né, botar a carinha de raiva ali e não debater o contrário, né? Eu acho que as redes sociais, elas criaram este momento, essa situação, né, onde as pessoas, elas usam o imediatismo da publicação para dar sua opinião sem pesquisar sobre o fato. Então as pessoas não pesquisam antes de debater, as pessoas não vão a fundo antes de debater. Então fica muito na superficialidade, muito na opinião, né? Não é à toa que ano passado a Universidade de Oxford trouxe como palavra do ano a palavra pós-verdade. E a gente viu muito nesse caso a pós-verdade em ação. O que é a pós-verdade? Segundo o dicionário de Oxford, pós-verdade é essa situação onde nós ignoramos os fatos objetivos e usamos a emoção e as crenças pessoais como combustível dos nossos argumentos, né? E isso é o que está acontecendo desde o ano passado, retrasado, com Trump aconteceu muito isso. E neste fato eu vi muito acontecer isso. As pessoas ignoram os fatos ou nem vão atrás dos fatos, né? Elas usam a sua crença pessoal, elas usam a sua emoção para argumentar. E quando a gente traz fatos objetivos, elas ignoram. É como se aquilo ali não tivesse validade para o debate, né? E foi o que aconteceu, por exemplo, no meu debate pessoal. Eu pesquisei para as pessoas, porque as pessoas geralmente não pesquisam. Eu fui atrás dos fatos, eu trouxe os fatos para elas e elas ignoravam esses fatos, né? E traziam argumentos relacionados à sua crença pessoal. Então, eu acho que é um caso bem simbólico. Eu acho que esse caso trouxe vários debates diferentes, né? Tem esse debate sobre o que é arte, o que não é, né? Eu acho que tem que se debater isso? Tem que. Se debate há muito tempo o que é arte e o que não é. Agora, esse debate com certeza não é justificativa para fechar uma exposição, né? Ah, eu acho que não é arte. Mas não se pode fechar a exposição porque tu acha que não é arte, né? Em primeiro lugar. Tem outros debates aí também. Eu acho que o principal debate talvez seja a questão do até onde se pode ir com a arte, né? E também o debate sobre se esta exposição ela foi, digamos assim, contra a lei ou não, se ela foi ilegal ou não por ter tido crimes ou não nessa exposição. Eu acho que muitas pessoas acharam que teve crime ali nessa exposição porque elas foram atrás dessas publicações imediatas que surgiram no Twitter, no Facebook, né? Não pesquisaram a respeito disso, acharam que de fato tinha pedofilia e zoofilia ali e naturalmente foram contrárias à exposição. Eu particularmente acho que se tivesse pedofilia mesmo, eu talvez até seria, não digo contrário à exposição, mas eu teria um pé atrás. Mas quando a gente pesquisa e a gente vai a fundo, a gente percebe que não teve pedofilia, não teve zoofilia, né? Que não é exatamente um crime, mas mesmo assim não teve zoofilia. Tem um debate que a gente pode falar muito ainda, que é a questão se foi crime religioso, esqueci agora o termo que se usa, é o artigo 208 do Código Penal. Se foi um crime contra o sentido de religião, né? Acho que talvez esse seja o debate mais interessante. Que eu fui lá no artigo 208, eu comparei com o fato, também não encontrei nenhum crime ali relacionado a isso, né? Só que as pessoas não querem aceitar fatos, elas querem seguir as suas crenças pessoais. Eu acho que isso é bem perigoso no momento que a gente vive hoje. Por isso, Yuri, que a maior obra, ao meu ver, é a obra do ódio, que ela encontra sintonias e que acabam pluralizando esse ódio todo, né? Eles lançam o ódio. O objetivo deles foi claramente esse. Tecnicamente não houve crime, com certeza não. Crime há de apologia à zoofilia, de apologia a outros tantos, a pedofilia, quando a gente vê expressamente nas redes as pessoas se manifestando e achando graça disso, né? Mas nesse caso, não. Então, a atenção deve se voltar também para isso. Qual o sentido dessa obra, que é o ódio, que impregna todas as estratégias de muitos ativistas de direita, né? Qual é o propósito disso? E esse é o meu medo. O propósito é o estímulo ao fascismo, né? Saber dos professores, se a gente pode considerar, eu pelo menos considero, mas quero saber também de vocês, que essa ação, principalmente ligada aos integrantes do Movimento Brasil Livre,
ela pode ser considerada também uma estratégia para o ano que vem, que é um ano de eleições, e talvez esses integrantes que se cogita que concorram às eleições do ano que vem, talvez eles estejam tentando conquistar esses eleitores mais conservadores também, não é? A gente pode fazer essa ligação com essas ações. Eu acredito que sim, talvez nem eles percebam, não sei, talvez seja até inconsciente isso, mas eu acho que as ações deles certamente estão ligadas a isso. Não, de inconscientes não... Sim, eu só estou falando isso por caso eles falem que não era o objetivo deles. Se não era o objetivo, mesmo assim, eu acho que é uma ação, né, para esse Até lado. porque é flagrantemente hipócrita, né? Porque a atitude deles é bem diferente e mostra isso, né? E aqueles ídolos que eles veneram também se mostram assim, né? Então, que não venham dizer que... Eu acredito que não teve inocência nenhuma nesse Não. fato, não é? E não foi uma defesa de uma sociedade mais justa e mais organizada. Eu acho que teve por trás um direcionamento muito forte, não é? Essa briga que a gente vê, ou essa guerra, mesmo que velada, que nós temos hoje no país, não é? Ela vai muito além do que nós imaginamos. Não é? E nós estamos enxergando aí talvez uma pontinha do iceberg, que é em alguns momentos específicos, não é, que a gente consegue ver essas forças atuando. Acredita-se que talvez o próximo ano, que nós vamos ter eleições, não é, isso vai estar muito mais à flor do nosso dia a dia. Não é? O extremismo dos dois lados, não é? Em alguns momentos a gente percebe isso. Né? Essas ações extremistas elas vão se potencializar durante... Quanto mais próximo das eleições, eu acho que mais movimentos e mais preocupação nós vamos ter que ter até, não é, no nosso Estado democrático. Não é? Como nós vamos atuar? Nós vamos ter que ter uma preocupação muito maior com o nosso dia a dia. Não é? E nós nos garantirmos que essas informações não vão circular de uma forma tão fácil como circular nas redes sociais e nós vamos ter esse impacto que nós temos hoje, que vai ser um desafio o próximo ano para todos nós. Não é? Como nós vamos, não é, receber uma carga de fakes absurdas, que já surgem agora, mas esses fatos eles vão ser chamados no futuro. Pode ter certeza que todas essas notícias que estão sendo criadas, porque esse fato foi uma notícia que foi criada, né? Porque não era para tanto. Não era para ser jornal internacional, não era para ser nada. Sim, tu falaste ali do limite, talvez aí a gente divirja um pouco quanto a estabelecer um limite para quem possa ir, né, para evitar que as crianças ou adolescentes, enfim, assistam. Essas obras estão todas expostas na internet, em todos os sites, por aí há muito tempo. E aquele é um espaço de arte. Aquele é um espaço onde a gente vai se quer. Posso não ir. E se eu for me surpreender, posso não levar o meu filho, posso não né, deixá-lo. Agora, a gente se sujeita a tantas bobagens e a tantas maldades ditas a todo momento dentro do carro da gente, quando nós ligamos o rádio e é onde estão expostas as nossas crianças, e a gente não, nem por isso se indigna tanto quanto essa gente o fez, né? Porque nós não trazemos o ódio, né? Nós poderíamos até fazer disso uma bandeira, mas a gente não faz porque não tem esse propósito que eles têm. Sobre essa questão da idade, eu acho que acho que a curadoria da exposição pecou em não colocar um indicador de idade. Não é uma questão de moralismo, mas é uma questão até de... Toda obra artística publicada, ela deveria ter um indicador, e de fato tem. Se a gente for ver na televisão depois das 22 horas, tem ali um indicador. Qual televisão? A TV aberta, no caso. Com ressalvas, né? Porque, por favor, essas novelinhas aí... Não, mas o indicador tem ali embaixo. Só o indicador, porque... Sim. Mas assim, o que a família faz em relação a esse indicador, aí fica com a família, né? Mas deveria ter. Acho que a exposição pecou em não colocar isso, né? Porque cada família tem o direito de formar o seu filho do jeito que acha mais apropriado e é a responsabilidade da curadoria ou da organização de um evento cultural colocar o indicador, tudo bem. Mas isso nem de longe serve como justificativa para a reação que teve. Com certeza não. Porque assim, até entendo, né, que pode ser uma justificativa e tal relacionada a isso, mas, tem alguns museus pelo mundo, museus famosos, que não tem restrição. Não tem lá tarja indicando, né, menor não pode entrar ou entrar só com os pais. Os próprios pais que levam os filhos, eles podem ser justamente esse crivo, né, de definidor do que o seu filho pode aprender ou não. Mas é que nós temos uma regulamentação no Brasil, né, que exige isso, né? No videogame, no filme, na TV.
Então, nos outros lugares tem as suas regulamentações, eu acho que eles deveriam respeitar a nossa regulamentação nesse sentido, né? Agora, aqui dentro do país, nós somos livres de, se quiser, levarmos nossos filhos menores de idade, mesmo que a indicação diga que não, né? Mas acho que não faz mal colocar ali o indicador, né? Não faz mal e ainda a regulamentação exige. Eu acho que poderia ter. E pecou nisso, pecou em algumas outras coisas, talvez, a curadoria. Por exemplo, ele não tem informado sobre o teor, enfim, talvez sim. Mas como eu falei, nem de longe isso é justificativo. Eu até entendo essa questão Yuri, da assim, regulamentação, mas teria que ter uma plaquinha lá na Capela Sistina também, ó. Só Ferroni. Tal idade, porque... sem roupa. Eu até teto entendo essa todo- questão da regulamentação relacionada enfim, músicas com teor, né, lá com a faixinha, filmes lá que indicam isso, televisão, tudo. Mas se a gente começar a se pregar na Constituição, naquilo que está regulamentado, e aí que vem essas amarras, né? Daqui a pouco vai ser proibido, né? E aí vai ser proibido com base naquilo que está lá regulamentado, porque a nossa sociedade é tradicional e quer que se proíba isso. Então, eu questiono também algumas regulamentações que são feitas ligando a essa restrição. Entendo, né, que no Brasil tem isso, em alguns locais também há espíritos conservadores aflorando, né? A gente vê na Alemanha, a gente vê, né, na França, na Inglaterra, né? A gente vê espaços, nos Estados Unidos nem se fala, né? Mas a gente vê espaços que isso está crescendo cada vez mais. E o Brasil está sendo, na América Latina, né, o grande expoente disso. E pensar a arte apenas ligada, e foi importante que tu falou da produto artístico feito para televisão, né, porque a arte ela é muito mais do que as telas que são pintadas ou, né, essa arte plástica. Né, o cinema é arte, a arquitetura é arte, dança, música, veja, né, então há uma exposição muito, muito grande e por isso que é difícil definir a arte também, né, na conjuntura atual. Agora, eu vejo complicado, assim, essa ideia de restringir, porque o professor Ferroni indicou, né? Excessos não se pode permitir realmente, tipo, levar essa seria um exposição, a endereçar essa exposição à formação infantil, às crianças de educação infantil, quer dizer, é absurdo. Né? Mas é difícil, como tu falaste. Concordamos com o Yuri em alguns aspectos, mas é difícil a gente tarjar tudo, né? Se fosse assim, muita fala por aí teria que ser excluída, né? Mas eu já não acho difícil colocar um indicador numa peça bem organizada que teve um projeto enviado para o Ministério da Cultura para conseguir, né, recursos. Então foi muito bem projetado. Eu acho que um indicadorzinho ali que a regulamentação pede não é nada demais. E eu acho que não é um trabalho fazer isso, não é um grande trabalho para quem organiza. Eu acho que nessa linha dentro do que o Yuri está falando, que é interessante, se a gente fosse pegar indo para um assunto até um grau comparativo perigoso, mas a pornografia ela é proibida para menores de 18 anos em consumo, por exemplo, cinema ou livrarias, mas ela também está disponível abertamente na internet, se a gente for ir para esse prisma. Mas o que eu queria entrar ainda dentro desse assunto de arte, e eu gostaria muito da opinião de vocês, que o professor Ferroni usou o termo ali, a questão dos excessos, né? Qual seria esse limitador? O que seria esse limite? Porque me parece que como a gente vive esse momento de extremismo, esse não limite também pode favorecer a incitação do ódio, ou incentivo a uma série de outras coisas que poderiam agredir. Ter a intenção, aí sim, a questão não da ingenuidade, mas a intenção de fato de agredir através de uma peça que seria intitulada de obra de arte justamente com esse fim. Talvez a medida esteja na medida do mal que isso causa. E aí a mensuração é individual. Das famílias, dos pais, enfim. Esse crivo nós temos que ter. Nós não somos incapazes disso. Né? Nem por isso a gente tem que respeitar normas que lá estão e não podemos sequer transgredi-las. Não, nós temos que ter liberdade dentro de um certo limite que isso não implique em maldade, senão nós estaríamos aí hoje todos rotulados e aceitando queimar bruxas na Idade Média como algo aceitável, né? E a gente não pode se submeter tanto assim. Regras demais, não. Eu acho que nessa questão que a gente está discutindo, até classificar ou não classificar, o processo como foi, houve discussões que nós não entramos aqui, que eu acho que é a mais absurda de todas elas, que é a questão do financiamento público, né? Nós nem comentamos, eu acho que nem vale a pena, porque é um absurdo a gente discutir isso,
não é? Porque não tem mérito nenhum, talvez, de todos os fatos que foram levantados no processo, é que não deveria ter dinheiro público naquilo lá. Acho que mas não... usaram maldosamente Sim, usaram. De todos esses aspectos capazes de repercutir. Exatamente. Né? Com Mas propósito. eu acho que como nós somos um Estado organizado com regras, não é? Eu acho que muitas vezes na área da administração a gente tenta forçar muito essa percepção. Eu tenho que seguir as regras e se eu não concordo eu tenho que ir contra e buscar a mudança dessa regra, né? Venha a ser dentro da instituição, venha a ser leis ou qualquer outra coisa. Existem movimentos para isso, né? Eu vou concordar com o Yuri, na verdade, eu acho que foi um pouco de descuido no processo como um todo. Quem foi atrás do edital que eles participaram vai ver lá que está muito bem especificado, né? O edital foi muito bem construído para a captação desses recursos. Eu tive o prazer de dar uma olhada nele até para poder me amparar nessa discussão. Não há problema, ok? Não há o que discutir isso. Claro que muitas vezes nós nos desapegamos da importância de fatores secundários, não é? Que não influenciam no nosso desenvolvimento, no nosso dia a dia, mas que muitas vezes podem barrar, muitas vezes, um tumulto como foi feito. Nós não daríamos munição, não é? Por MBL ou por qualquer outro, se estivesse lá na porta, porque essa é a nossa regra. Não é? Eu entendo que talvez nós deveríamos mudar isso, sim. Vamos buscar qual é o meio do nosso Estado brasileiro para a gente mudar isso. Porque se nós não fizermos aquilo que está na lei, nós também estamos indo, não é, para um caminho que não é muito bom. No entanto, a gente está dando voz e repercussão a uma obra muito intensa nisso tudo, que é a do ódio. E para isso não houve nenhum limitador. Ela transita por aí, né, a voz, por muitas vozes, e muitas pessoas escutam e ouvem os debates, enfim, mas o ódio está impregnado e isso me chama a atenção. Muito mais forte do que a obra, o impacto da obra que está lá num canto reservado à exposição artística. Vá quem queira, leve seus filhos quem queira. Né? Assim como pode levá-los à Capela Sistina e outras tantas que estão por aí com muitas obras excelentes. Talvez não naquele padrão, né, que algumas pessoas ditas normais entendam como corretas. Nisso concordo. Eu tenho certeza que muitos ali usaram fatos concretos como justificativa, mas como uma máscara para o real objetivo deles, que para muitos era o ódio à causa LGBT, né? Para muitos era o moralismo, não só religioso, mas o próprio moralismo conservador. Para muitos... Me parece, Yuri, não sei se tu pensa assim, que o ódio exposto às crianças tem uma repercussão muito maior, muito mais do que danoso, qualquer, né, obra aparentemente pornográfica. Sim. Sei lá. Por isso que eu comentei que nós estamos passando por um momento que nós vamos ter que ter um cuidado muito grande, não é? Em todas as nossas ações. Não é? E talvez, nesse contexto, nós termos cuidado de não darmos munição ao ódio, nós vamos ter que buscar esse amparo, não é? Não, estava lá, está aqui, ó, coloquei a classificação. Se tinha uma criança lá, alguém é responsável levou ele. Não é? Talvez a gente vá ter que ter se policiar muitas vezes para que esse ódio não fique cada vez mais exacerbado como ele está ficando. Não é? Porque o grande problema disso é nós chegarmos com esse ódio nas ruas, como a gente vê em outros países da própria América do Sul, não é? Que o ódio está na rua, que foi movimentos que foram se articulando, indiferente do que é bom ou que não é bom, não é? Mas foram se articulando e hoje ele é impregnado dentro da sociedade. A sociedade é o ódio. Nós ainda estamos em condições de barrar isso, mas nós vamos ter que ter cuidados. Não é? Nós temos que nos precaver de não gerar instrumentos para que qualquer movimento use isso da forma errada, como está sendo usado. Uma exposição que era algo que traria um benefício considerável, não é? Foi se revertido porque nós deixamos a oportunidade para o ódio colocar o dedo ali e influenciar, não é? Não só no Brasil, não é? Notícia internacional dentro desse processo. A gente vive um processo bastante extremista, né? Isso que o professor Ferroni fala da questão do ódio. Me chamou a atenção da publicação do professor Yuri justamente porque o professor Yuri foi de uma finesse, de uma elegância, de uma categoria falando a opinião. E para começo de conversa, parece que não existe mais o respeito pela opinião contrária. Vamos supor que o professor Alexandre fosse favorável à exposição, o professor Alessandro não. Mas não há porquê, o professor Alessandro não tem por que fazer o professor Macari concordar com ele e vice-versa. Mas parece que nas redes sociais as pessoas elas querem convencer que a opinião dela está errada, elas não respeitam a opinião. Foi na rede social, tu não foi na rede social de ninguém para passar a opinião, foi na sua. E as pessoas foram até a sua rede social para dizer que o senhor estava errado. Né?
a gente vive muito isso hoje, só que a grande maioria... Hoje eu passei bom pedaço da tarde antes da nossa gravação do programa lendo justamente a opinião das pessoas. Eu diria que a grande maioria vai nesse tom da questão da limitação da idade. São favoráveis à exposição, mas gostaria que tivesse pelo menos uma orientação, não uma proibição em relação à idade. Menores de 18 não podem, mas uma orientação. Essa exposição é aconselhável para a partir de tal idade. A grande maioria. Mas existe também um número excessivo de pessoas com opinião, com uma raiva, sem argumento, na base da agressão, da agressividade. E é por isso que eu questionei você sobre essa questão da limitação, justamente porque o que preocupa no atual momento, que a gente percebe através da internet, porque a internet nada mais é do que, creio eu, que uma mídia que expõe a realidade que a gente tem, só que a gente tem acesso, uma vez o professor disse isso, né? Ali nós estamos tendo de fato acesso à opinião das pessoas, aquilo é real, né? Mas como de fato trabalhar essa questão no momento que a gente vive? Porque essa semana foi essa exposição, a gente passou por uma situação bastante constrangedora recentemente aqui em Santa Maria, de uma cantora que esteve aqui, que até se repercutiu a questão de ela se sentir objetificada, se sentir objeto na situação que aconteceu aqui. Enfim, vem acontecendo uma sucessão de episódios, no nosso estado principalmente, onde a gente está vendo que as pessoas que discordam daquilo que está sendo uma aberração, elas discordam justamente por um achismo e com uma agressão muito grande. E parece que o tom está aumentando. Qual é o nosso futuro? Para onde se encaminha isso? É por isso que esse caso me assusta bastante, porque parece que reforça uma realidade, que é a do fato de que as pessoas com opiniões agressivas e às vezes estúpidas, antigamente elas tinham vergonha de demonstrar essa estupidez. Parece que agora não tem mais vergonha, né? Porque parece que a internet ela fez com que alguns estúpidos se encontrassem com outros e eles se sentissem digamos assim, empoderado, com embasamento, com direito de xingar quem eles quiserem. Então, este eu acho que é um lado meio ruim da internet, é o fato de que tu encontras aí no mundo 5, 6, 7 gato pingado que tem o mesmo discurso de ódio que o teu, mas esses 5 ou 6 ou 7 gato pingado já te dá uma sensação de apoio para falar aquilo, para expressar aquilo, né? E muitas vezes eles expressam até porque a própria lei, por exemplo, às vezes é um pouco frouxa em relação a isso, né? Meio que permite isso. Então isso me assusta bastante nesse sentido. Eu acho que o comportamento das pessoas, das massas, estão sendo impactadas por esta cultura das redes sociais, né? Que é uma cultura onde o diálogo não entra aí, né? Só uma correção que tu falaste, né, que as pessoas entraram no meu Twitter, no meu Facebook para falar que eu estava errado. Não, algumas para questionar a opinião no caso. E se elas entrassem para falar que eu estava errado, eu ficaria feliz porque eu ia debater com elas. Mas não foi isso. Elas não entraram para falar que eu estava errado porque elas nem falaram sobre o meu argumento. Elas entraram para expressar a raiva delas em relação ao evento. Este que é o problema. As pessoas não vão para dialogar. O que é o dialogar? É tu pegares o argumento do outro, fazer um trabalho ali em cima, cognitivo, expressivo ali em cima e responder. Eles não fizeram isso, eles não pegaram o que eu falei, né? Talvez não tenham expressaram a raiva deles. Isso, né? Às vezes é um discurso absolutamente vazio, que guarda sintonia com outros que vão ouvindo por aí. Mas onde está o ódio? A mim não preocupa, porque o ódio não está em mim, ele não me atinge. Esta é uma postura individual e acho que nós devemos observar um pouco. A internet tão plural e tão intensa e tão atual, né, ela realmente a gente não sabe lidar com ela ainda. Mas eu não sintonizo com esse ódio. Eu não sintonizo assim como vocês também não, mas individualmente. Então o ódio não nos atinge, não demos voz a ele. Essa é uma postura que eu tenho resguardado. Mas o que é interessante, professor, pegando esse gancho que o senhor colocou e o professor Yuri colocou, é que se fosse um ato somente isolado do movimento do MBL, do Movimento Brasil Livre, eu vou usar a expressão tudo bem, no sentido de, entendemos o que aconteceu. Mas ao lermos, por exemplo, a postagem do professor Yuri, onde ele colocou a opinião dele alguns dias, demorou uns dias, né, professor? Isso ocorreu na segunda-feira, o professor Yuri postou ali para quarta ou quinta-feira. As pessoas a grande maioria foi lá colocar a opinião, não foi nem para dizer que o senhor estava errado, colocar a opinião dizendo que não. Ou seja, existe um número muito elevado que vai para esse caminho. São contaminados. E é isso que eu digo que preocupa nesse assim como o amor contamina. Mas a gente vê... Só que isso que eu digo, se fosse só a questão isolada do movimento, a gente teria esse diagnóstico. O movimento levantou esse e conseguiu.
Mas Porque o é que mais fácil, Quintana. Vou- É mais fácil mobilizar pessoas com ódio do que propriamente com bons com certeza, pensamentos. com certeza. São mais difíceis de tê-los. Porque eu acho que nesse tema a gente poderia reduzir, eu vou começar a estudar um pouco mais sobre isso, porque eu estou começando a achar interessante, né? A questão da nossa sociedade estar doente, eu acho que é aí. Não é? Nós não temos mais condições, muitas vezes, de debater nada. Não é? Porque nós enfrentamos... Eu me afastei um pouco das redes sociais, vou falar a verdade. Eu tenho lá todas as redes, mas elas estão lá como... Não é? Um jornal antigo que está lá posto. Nós sabemos, não é? professor, nós convidamos o senhor para participar do programa pela rede social, o senhor nos responde pelo e-mail. Pelo e-mail, né? É isso aí que acontece, né? Okay? Mas porque tu não consegue ter nada produtivo, tu acaba ficando doente muitas vezes, tu te aprofunda nesse ambiente virtual, porque parece que tu fica impregnado daquele ódio. Como o professor Ferroni coloca muito bem, não é? Parece que as pessoas destilam aquilo e aquilo te contamina, tu fica doente com aquilo que está lá. Porque as pessoas não têm noção e a gente fica muitas vezes com uma certa antipatia, vamos dizer assim, quando as pessoas só falam coisas erradas. Não é? E coisas erradas assim, não é que ele tem que concordar comigo. Não é? Eu e o professor Ferroni podemos ter visões bem diferentes e nós vamos continuar conversando e discutindo, mas isso não... que nós estamos conversando não quer que nós temos que ser iguais. Nós temos que aceitar que as posições são diferentes, opiniões são diferentes e não existe um só caminho. Tu tem razão, Alessandro. A polêmica se estabelece hoje na mídia, ela se utiliza muito disso e neste caso eu solicito que fales por conta de que representa o curso de jornalismo e o pensamento jovem do curso, mas a polêmica utilizada pelas mídias é a polêmica do que é baixo, do baixo calão, da violência. As primeiras notícias do dia, em qualquer das rádios, exceto algumas que a gente escolhe, mas tipo, essas que rolam por aí, é o quantos foram assassinados, quanto isso... chamam a atenção por isso, mas por que não chamam a atenção por coisas boas? Então essa prática também contamina todas as outras mídias. Vão fazer a mesma coisa, criar polêmica. O furo de reportagem é embasado em algo negativo. Por que não positivo? Quantas coisas boas nós temos para divulgar e a gente não divulga e não estabelece polêmica em cima disso? Polêmica produtiva, um diálogo que seja um diálogo construtivo. Fala, Paulo, defende a nossa Aí classe a responsabilidade dos novos. da Não, imprensa. defende a nossa classe dos Qual é a jovens mídia e dos que tu jornalistas. queres? aí, Paulo. Qual mídia, Paula, que tu queres? Não, durante todo esse período do curso de jornalismo, a gente discute muito essa questão, porque a gente tem essas ferramentas que nos ajudam muito, porém é uma enxurrada de informações. E a gente tem que estar sempre antenado em tudo, e a gente acaba consumindo esse conteúdo muito superficialmente. E a gente, como o professor falou, a gente tem essa coisa, eu preciso falar. Mas falar o quê? Às vezes é algo muito vazio, é algo muito superficial. E a gente, como estudante, percebe muitas vezes assim, durante um trabalho da faculdade, a gente vai produzir uma reportagem. A gente passa um período, às vezes um semestre inteiro, produzindo uma reportagem, algo interessante, a gente ouve as pessoas, a gente produz um conteúdo legal, o mais dinâmico possível. Não tem acesso. Porque às vezes a matéria está muito longa, às vezes o vídeo é muito extenso e as pessoas não têm tempo para isso. Isso é triste por um lado, mas ao mesmo tempo instiga muito, porque eu quero fazer diferente, sabe? Eu não quero ser só mais uma jornalista que faz qualquer matéria só para ter o alcance, para chegar a todas as pessoas. Acho que a qualidade ela vai muito além do alcance. Alcançar hoje, se eu tiver um celular, eu posso filmar qualquer coisa, escrever qualquer coisa. Agora, a qualidade no que eu escrevo é que vai fazer a diferença. Mas também tem essa mudança na educação, na forma como a gente consome esse conteúdo. Tem a diferença, essa educação vem da gente, como estudante de jornalismo, aprender a produzir realmente algo de qualidade, ir atrás das fontes e tudo que a gente aprende durante esses anos, mas também das pessoas que consomem esse conteúdo, aprender a consumir um conteúdo também de qualidade, de buscar outras fontes, não ir só naquela sua bolha, só naquele site que diz o que eu quero, sabe? Não é só ir naquela notícia rápida, com poucas linhas, em notas. É realmente buscar algo que faz com que eu compreenda aquele assunto e buscar em diferentes meios também. Não buscar só aquilo que me agrada, mas também o que o outro pensa. Tudo isso é enriquecedor, né, pra gente. Paola, a comunicação é concebida pela nossa Constituição como um patrimônio do povo, né? E concedida às empresas, enfim, mediante esses contratos de concessão e tal.
Eu a vejo como um verdadeiro patrimônio, porque ela unifica, ou não, um país. O que tu pensa disso, a comunicação, especialmente a grande mídia, como um patrimônio? Eu vou daqui o senhor mediar o programa aqui. Tô brincando, por favor. O patrimônio concedido às grandes empresas de mídia. Olha, na realidade, em relação aos jovens, esse nosso consumo, ele é muito menor. Mas o alcance que esses meios de comunicação têm, a gente não tem o que discutir. Ele alcança muitas pessoas e em muitos lugares do Brasil, esses meios de comunicação em massa, principalmente a TV, ela é o único meio que as pessoas têm de consumir conteúdo. Então, a gente hoje vê na internet esse conteúdo alternativo, em que muitas vezes, se a gente perguntar para a maioria dos estudantes, é um meio que a gente quer seguir, mas eu também acho interessante a gente pensar nesses outros meios de comunicação tradicionais, porque é o meio que a gente tem de alcançar mais pessoas, porque essas novas ferramentas, elas ainda não chegaram a todos. A internet não chegou a todos. No Brasil, se eu não me engano, pouco mais de 50% só da população do país tem acesso à internet. Então, essas pessoas, elas estão consumindo só o conteúdo que é passado nesses meios tradicionais. Então, a gente também tem que tentar se inserir aí, por mais que talvez não seja do nosso gosto, assim, pela essa forma padronizada, mas a gente se inserir talvez para a gente começar a fazer essa diferença. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã. É um trabalho que vai durar anos, assim, talvez meus filhos, meus netos, talvez eles possam ver alguma coisa, mas a mudança tem que começar por mim, porque se eu for deixar, ela não vai acontecer. O senhor foi não, brincadeira, o senhor não vai se ofender de forma alguma. Com certeza. Paola, ótima a tua fala e acho que concordo 95% com ela, não vou dizer 100% para não ser extremista, né? Mas assim, eu creio que tu colocou tem muito sentido e nós vemos, de fato, que a televisão, muitas vezes, ela é muito simplificadora e direcionadora, né, do olhar. E claro que isso tem um fundo político ideológico presente, né? É por isso que eu não acho problemático a gente, né, definir, né, onde está o local da direita, o local da extrema-direita, da extrema-esquerda, da esquerda e o centrão, o que seria, né? Então, eu acho que isso existe, né, e isso está muito presente no nosso cotidiano e muitas vezes nós não temos tempo para pensar sobre isso. Então, porque estamos trabalhando, né, uma carga horária extrema, né, se fere os direitos do trabalhador todo dia, se quer tirar os direitos, né, conquistados há muito tempo e entra nesse local, justamente para que as pessoas, né, principalmente os trabalhadores, continuem sem tempo para pensar, sem tempo para poder refletir, sentar, conversar e debater na sua família alguns temas. E a educação perde muito com isso. Né? E eu vejo que se a gente não discute o teor exatamente das obras que estão lá colocadas de uma forma mais complexa e necessária, é porque nós muitas vezes não somos treinados para isso. E claro, treinar o olhar, muitas vezes não somos treinados a ler, né? A decodificar as palavras colocadas e dar sentido para isso. O que dirá, né, de quadros, né? Ou mesmo da dramaturgia, né? Então eu vejo que é cada vez mais necessária essa educação para o olhar. Mas assim, né, o Estado tem que ter um papel importante nesse ponto. Então, mais do que só apenas pensar nas leis, pensar nesses pontos que tudo bem, devem ter, é importante a lógica regulatória, desde que não seja para proibir, mas sim para indicar, né? Agora, onde está o Estado para tentar formar essa ideia de vamos, a partir desse problema, incentivar a educação do olhar para a arte e para as artes em geral? Então, a televisão, sabemos que algumas emissoras, a maioria das emissoras não faz isso, né? Tem algumas emissoras que tentam. E, enfim, eu creio que o sentido da discussão, né, acerca da exposição que foi censurada, boicotada, proibida, enfim, né, e que nem vou falar da questão do Santander Cultural, né, já falando, né, porque ele se deixou levar, né, pelo medo também. Isso pelo medo de perder, né, enfim, clientes.
Então tem essa questão ainda do capital presente nisso tudo. Então, né, e há um levantamento que eu li hoje, que na verdade essa é um falso argumento, porque o banco não perdeu correntistas. Claro que perderam 20 mil, mas isso também é uma outra fake news. Né? Claro, essa é a questão, né? Ou se perdeu 20 mil, ganhou 40 mil. Então, olha, né? Veja o problema onde está colocado. Estamos nos encaminhando para os últimos 5 minutos do programa e acho que a gente poderia dar um norteador final, né? Com a participação de todos, e a Paula também, se tiver uma oportunidade nesses últimos 5 minutos de interpelar, fica muito à vontade. Mas a que ponto nós chegamos e vamos seguir discutindo? Parece que todos os problemas que a gente vem discutindo nos últimos programas, eles derivam do mesmo mal. Mas se eu fosse fazer um resumo, uma resenha para entregar na aula do professor Ferroni de negociação, que eu sou aluno nesse semestre dele, eu acho que, me parece que nessa questão de um resumo onde a sociedade está doente, perdemos o respeito. O respeito pelas diferenças, pela opinião contrária. A questão é quando vamos chegar a esse ponto comum de, mesmo sabendo que somos diferentes, nos respeitamos. Quando e como? Bom, eu vou só chamar um ponto aqui, talvez, que nós não nos percebemos muitas vezes. Nós temos um sistema, e aí entra todas essas instituições, todas essas discussões, que olham só para o nosso Estado e vem assim, eu tenho só direitos. E aí eu bato só no meu direito. Mas eu me esqueço que a Constituição também traz deveres para o povo brasileiro. E aí eu não me preocupo com deveres, porque nós não somos educados, nós não discutimos isso, a grande mídia não fala sobre isso. Qual é o dever do Lissandro? O dever do Lissandro, o primeiro dele, é respeitar a todos da mesma forma. E a partir daí nós começamos a dar um delineamento diferente para todas as situações que acontecem. Talvez esse é um encaminhamento que nós devemos começar a pensar um pouco melhor, não é? Nós começarmos a olhar que nós, como povo brasileiro, nós temos obrigações. Eu também tenho que defender aqueles que estão sendo, de alguma forma, acusados indevidamente. Eu tenho que ser proativo nesse processo. Eu não tenho que pegar em armas, mas eu tenho que usar a minha palavra. Nós temos que usar essa seara aqui para nós discutirmos e colocarmos os nossos pontos. Sr. Yuri? Bem rapidinho, tem pouco tempo. Eu acho que a gente tem que repensar os nossos hábitos, os nossos comportamentos frente às redes sociais. A gente tem que rever esse comportamento imediatista. Eu acho que quanto mais imediato, menor a qualidade, né, do nosso conteúdo, e nós somos o nosso conteúdo, nós somos o que nós falamos, o que nós expressamos. Então eu sugeriria as pessoas tentarem focar na qualidade e menos na quantidade, né? E para focar na qualidade da expressão da opinião, a gente tem que pesquisar antes, né? Eu acho que muito da polêmica que teve não teria se as pessoas tivessem pesquisado antes, né? E não tivessem acreditado de cara com alguns perfis nas redes sociais, por exemplo. Então foquem na qualidade do seu conteúdo pessoal, da sua intelectualidade, da sua formação como ser humano, né? Pesquise. Sr. Macari? Bom, eu diria, sendo da história, que temos que pensar mais na história e talvez se distanciar um pouco do mito. Porque, na verdade, o que vem acontecendo hoje é que as pessoas estão se aproximando muito mais dos mitos e se apregoando a eles e defendendo eles, do que, na verdade, né, buscando informação, indo atrás da ciência e refletindo sobre isso. Por isso que, quando chegaremos lá, olha, né, a sociedade ela vive em altos e baixos e, né, não teria uma resposta para isso. Mas, se olhar para o passado, a gente vai ver que a gente já passamos por momentos de discussão muito fortes sobre isso e ocasionaram grandes conflitos mundiais. Talvez estejamos beirando mais um. O Sr. Ferroni disse passado e apontou para o senhor, não entendi. Ele falou nos mitos, eu me lembro dos bolsos. Presta atenção nisso. Mas apenas uma frase pequena para encerrar, então, já que fui o último, tempo pequeno. Não ao ódio, só isso. Paola? Não, só uma questão porque somos pessoas que convivemos com outras pessoas e a gente não sabe conviver com elas. Eu acho que a grande questão é essa educação em saber ouvir o outro e se eu mudar de opinião também, não é errado, sabe? Eu acho que essa questão, tudo gira em torno de saber ouvir, respeitar e também refletir, porque também mudar também não significa que tu estava errado ou que tu era inferior a outra pessoa. A gente muda e a gente convive com outras pessoas justamente para aprender com elas e também ensinar. Vamos trabalhar então o viver em coletividade, não é mesmo, professores? E Paola, queria agradecer demais a participação de vocês, pedir desculpa pelas brincadeiras, é uma forma da gente descontrair levando essa hora de
de debate, mas onde a gente busca justamente construir e tentar refletir um pouquinho sobre algumas temáticas do nosso cotidiano, onde nos atraem, nos pegam de surpresa numa rede social, por exemplo, ou numa conversa de corredor em situações que a gente está acostumando-se ou não no nosso cotidiano. Voltamos então na próxima semana. Até mais.